Muito boa noite, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é a continuidade da apostila sobre citação. Nas aulas anteriores, vimos o conceito de citação, vimos quando a citação não é, possível de ser realizada pessoalmente por situações previstas ali no artigo 244 do Código de Processo Civil, que é a situação onde o réu está assistindo a algum culto religioso, na questão das bodas de casamento, a questão de se ele eventualmente está doente, né? São situações que a situação não acontece, né? Então, se o oficial de justiça ou o carteiro comparecer, né, na casa do réu para fazer a citação não pode acontecer em virtude das situações lá do 244. Vimos ali os efeitos da citação e começamos a estudar cada uma das hipóteses da citação, né? Os tipos de citação. Vimos as duas formas de citação real, quando ela acontece pessoalmente na pessoa do réu, né? Ou seja, o próprio réu que recebe a licitação, é por isso que a gente chama de citação real. E agora, na aula de hoje, vamos estudar as duas formas de citação ficta, que é quando a citação é presumida, né? Quando o réu ele não recebe pessoalmente a citação, mas sim quem recebe essa citação é uma terceira pessoa ou de uma outra forma que não o próprio réu. Não por isso, não porque não ocorreu a citação pessoal, que a citação não é válida. Sim, ela é válida. Temos duas formas de citação ficta: a citação por edital e a citação por hora certa. Nessas duas formas de citação, a citação, como eu disse, é presumida. O réu ele tomou conhecimento da ação por intermédio ou de uma publicação em edital, né, ou quando a citação é entregue a uma outra pessoa que não o próprio réu. Não por isso a citação, como eu disse, não é válida. Então vamos ver. A citação primeira que vamos ver, a primeira citação ficta que vamos ver, é a citação por hora certa. Ela tem previsão no artigo 252 até o 254 do Código de Processo Civil atual. O que acontece na citação por hora certa, neste tipo de situação ficta? Quando duas vezes o réu, né, não for encontrado no seu endereço, então é isso que a lei fala. Quando por duas vezes o oficial de justiça procurar ali o réu, né, no seu domicílio ou na sua residência e não o encontrar, sendo que o próprio oficial de justiça está suspeitando que ele está se ocultando, então é isso que caracteriza a citação por hora certa, a suspeita pelo oficial de justiça que o réu está se ocultando, ou seja, está fugindo de certa forma da citação, da seguinte forma: o oficial de justiça vai na casa do réu ou no endereço onde o réu está, toca ali a campainha ou chama-se pelo interfone, ele percebe que o réu está lá, mas ele não está ali atendendo o oficial de justiça porque ele sabe que é o oficial de justiça e aí ele não quer ali receber a sua citação para que não inicie-se o prazo de defesa, para que ele não responda por aquele processo, né? Se o oficial de justiça estiver ali suspeitando de uma ocultação, né, que ele vai fazer? Primeiro, ele retorna por duas vezes na casa da pessoa para tentar realmente fazer a citação pessoal, e se nessas duas vezes ele não atendeu o oficial de justiça, né, ele faz a citação na terceira oportunidade, na terceira vez que ele for até o endereço, ele pode fazer a citação, né, na pessoa de qualquer vizinho, né, ou qualquer parente que atender o oficial de justiça. Então, tem uma rua, o réu mora no número 20 da rua, né? E ele sabe que o réu está lá e o oficial de justiça não está sendo atendido ali pelo réu. Nessa hipótese, o oficial de justiça, depois de duas vezes ele ter ido lá e não ter sido atendido pelo réu, ele faz a entrega da citação por um vizinho. Bate no vizinho do lado e fala assim: o fulano de tal mora aqui? Ah, ele mora aqui sim. Então tá aqui, você entrega esse documento para ele está citado aqui por hora certa né, para os termos dessa ação. Né? Então, essa é a citação por hora certa. Né?
quando no dia e horário determinado pelo próprio oficial de justiça, independentemente de decisão judicial, ele vai comparecer ali no endereço do réu, né, para realizar ali a citação. Se ele não estiver presente, o oficial de justiça entrega ali a, a carta de citação a algum vizinho ou algum parente que ali atendeu o oficial de justiça. Dessa diligência, dessa realização dessa citação por hora certa, com a entrega da citação para um vizinho, para um parente, né, ele vai narrar isso por uma certidão. Vai, vai constar da certidão do oficial de justiça realmente para quem que ele entregou, né, e por que ele entregou para o vizinho, por que ele entregou para um parente, e ele vai justificar, falando que ele foi por 2 vezes lá, não foi atendido a suspeita de ocultação, porque ele realmente mora no local, e aí é feita a citação por hora certa. Né? Então, a citação por hora certa é uma citação ficta, porque não é o próprio réu que recebe a citação, e sim uma terceira pessoa, né? Seja um vizinho, seja um parente, e isso acontece quando há, por parte do oficial de justiça, suspeita de ocultação. Havendo essa suspeita de ocultação, né, sendo que o oficial de justiça foi por 2 vezes e não conseguiu fazer a citação real, não conseguiu fazer a citação pessoal na pessoa do réu, ele pode fazer a citação na pessoa de uma outra pessoa ali, seja um vizinho ou seja um parente do próprio réu. Né? Importante dizer que por que chama hora certa? Porque o oficial de justiça foi por 2 vezes no endereço lá do réu, não encontrou o réu. Né? Ele vai certificar, fazer uma certidão falando que ele vai retornar no dia certo, no horário certo, para realizar a citação na pessoa do vizinho ou na pessoa do parente. É por isso que chama a citação por hora certa, porque ele indica realmente quando será feita essa citação. Então, essa é a primeira modalidade de citação ficta, quando a citação não acontece na pessoa do réu, e sim na pessoa de um terceiro. E esse terceiro que vai ali não responder pelo processo, mas que vai ali receber a citação no lugar do réu, porque o réu está se ocultando com a citação, está prejudicando ali a citação. Quando isso acontece, é feita a citação ficta. A outra e última modalidade de citação, né, que é também considerada a citação ficta, é a citação por edital. A citação por edital tem previsão nos artigos 256 até o 259 do Código de Processo Civil. Vejam que é seguido, né? 252 até o 254 é a citação por hora certa, logo em seguida o 256 até o 259 do CPC diz ali as regras, colocadas as regras da citação por edital. Na citação por edital, como é que acontece essa citação por edital? Quando, né, o réu é desconhecido, não se sabe a qualificação completa do réu, nome completo, endereço, né, não tem conhecimento de como identificar esse réu. Né? Ou o local aonde o réu está é inacessível, né? Ou seja, um local que não tem condições do oficial de justiça comparecer, né? Ou então que o local aonde o réu mora, não, ele mudou de local e não se sabe em nenhum outro endereço conhecido do réu. Destaco que a citação por edital só acontece quando a citação pessoal, as 2 citações anteriores que vimos, a citação pelo correio para o oficial de justiça, restaram infrutíferas. E ele não está se ocultando, realmente, ele não mora lá, não se conhece o paradeiro do réu, né? Não se conhece ali o local exato que ele mora. Aí sim eu parto para a citação por edital. Então, a citação por edital é forma excepcional de citação. Quando a citação pessoal não é possível, eu posso realizar a citação por edital. Por isso que essa é a última forma. Não consegui fazer a citação
por correio. Não consegui fazer por oficial de justiça, porque o réu não mora mais no local. Não se sabe o atual endereço do réu, né? Ou o local é inacessível, não tem como chegar lá, né? O réu não está se ocultando, né? Porque não há comprovação de ocultação, então não dá para fazer a citação por hora certa. Só resta aí a realização da citação por edital, né? Quando o réu está ali em local incerto, né? Local não conhecido, né? Quando ele está nesse local incerto, não conhecido, quando é desconhecido ali o réu, aí é feita a citação por edital. E como é que funciona a citação por edital? É feita a publicação, né, do resumo do processo, do número do processo, do autor e do réu, e é feita uma publicação deste edital. Antigamente era feita essa publicação em jornais, né, como Diário Oficial, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, né, qualquer jornal de grande circulação, era feita essa publicação de edital nestes jornais, e a partir da data da publicação desse jornal, deste resumo, né, e todo jornal contém uma área, né, dos editais, né, e aí a partir da data da publicação estaria contando ali como data de citação, e a partir da data de citação que começa ali o prazo de defesa, né? Então a citação por edital é uma forma de que seja realizada a citação quando não conhecido ali o local onde o réu esteja ali localizado, né? Onde ele esteja ali morando, onde ele esteja ali trabalhando, né? Então, antigamente era feito por uma publicação em um jornal de grande circulação, como eu disse, né? E a partir da data da publicação deste jornal, deste resumo, né, no jornal, era considerado o réu citado, né? Mas os jornais físicos estão aí, a gente sabe, com a tecnologia, com a internet, estão em extinção. Atualmente já é possível a realização da citação por edital mediante publicação deste edital, né, na internet, né. O Tribunal de Justiça de São Paulo possui uma plataforma criada até, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ. Isso tem uma previsão legal no artigo 257, inciso 2, e parágrafo único do Código de Processo Civil atual, onde é possível realizar a publicação desse edital na internet. Então, eu não preciso mais publicar no Diário Oficial, ou no Estadão, ou na Folha de São Paulo, Valor Econômico, qualquer jornal, né, de grande circulação. Eu não preciso mais fazer essa publicação. Posso fazer essa publicação diretamente no site do Tribunal de Justiça, a partir da data da publicação dessa notícia no site da Justiça, no site do Tribunal de Justiça, o réu está ali citado, né? Então é possível hoje sim que o edital seja publicado na internet, no site do tribunal, onde está correndo aquele processo, TJ de São Paulo, TJ do Rio, depende de onde está tramitando aquele processo, e é uma plataforma única de publicação de editais, né? E aí todas as pessoas que são citadas por editais são publicadas nessas plataformas, né, no site do próprio Tribunal de Justiça, né? E essa é uma ferramenta nova, né, até certo ponto nova, que facilita muito e também barateia muito aí essa publicação desse edital, porque o edital publicado em jornal, né, ele tem um custo, né, porque tem o custo do próprio jornal, que cobra, né, por caractere para a realização dessa publicação. Então, isso é uma forma também de economia de valores ali para o autor. Quem paga essas despesas de citação? É sempre o autor. Tá? Lembrando que se o autor tiver ali impossibilidade financeira, se ele não tiver condições financeiras de arcar com estas custas, essas despesas do processo, quem arca é o Estado. Mas se for deferido justiça gratuita para ele, quem arca é o Estado. Lembrando que todas essas formas de citação, nada é gratuito. Né? A citação pelo correio, né, se paga um valor, né, em torno aí de R$ 23 para cada citação pelo correio. Quem paga isso é o próprio autor, né, para fazer a citação pelo correio.
A citação para o oficial de justiça está em torno de R$ 75 mais ou menos. Quem paga essa citação para o oficial de justiça também é o autor da ação. Mesma situação, a citação por hora certa e também a citação por edital. A citação por edital há um valor por caractere, né? Ou seja, por cada letra e espaço constante ali na publicação é feita uma cobrança por caractere. Quem paga também é o autor. Todas essas formas de citação, como eu disse, pode haver a isenção dessas despesas de citação e quem paga no caso de isenção é o Estado. A isenção é devida para aquelas pessoas que não têm condições de arcar com as custas e despesas do processo, a chamada justiça gratuita. Mas para isso a pessoa tem que comprovar realmente a impossibilidade e a insuficiência financeira de cada um para não pagar com essas despesas. A citação é extremamente importante porque a partir da data da citação, seja ela real ou ficta, né, inicia o prazo para apresentação da defesa do processo civil. Então, o réu citado, a partir da data da citação deste réu, que vai iniciar ali o prazo de sua defesa, ou a partir da data da citação que ele vai ali comparecer na audiência, né? Então, são formas aí a citação é uma parte extremamente importante do processo, que é a forma de identificar que o réu tem conhecimento daquele processo e tendo conhecimento daquele processo, ele vai ali apresentar a sua defesa ou comparecer na audiência. Então, vimos aí na aula de hoje as duas últimas formas de citação, a citação por hora certa, quando a citação é feita na pessoa de um parente ou de um vizinho, e ela só acontece desta forma quando há suspeita de ocultação pelo oficial de justiça. Então, quando o oficial de justiça procurar o réu, né, por duas vezes e não encontrar, e esse réu está se ocultando da situação, está tentando não atender o oficial de justiça de forma proposital para não receber a citação, é feita ali a citação por hora certa. Né? E a citação por edital, quando não conhecemos o local onde o réu mora, né? Ou seja, não conhecemos o paradeiro do réu, é feita ali a citação por edital mediante publicação deste edital, deste resumo do processo, contendo o nome do autor, nome do réu, número do processo e objeto ali do processo, em um jornal de grande circulação ou pela internet, que é possível fazer a publicação do edital pela internet na plataforma do site do Tribunal de Justiça, onde o processo está vinculado, né, conforme até autorizado pelo artigo 257, inciso 2, e parágrafo único do Código de Processo Civil. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje com todas as formas de citação, né, são 4 as formas de citação, unidas em 2 grandes grupos. Citação real, quando feita na pessoa do próprio réu, né, o próprio réu recebeu a citação, e a citação ficta, quando não é o réu que recebe a citação, podendo ser um terceiro, um vizinho, ou quando ela é publicada em um edital. Então, com isso, a gente termina o tema de citação. Leem a apostila, compareçam às aulas para esclarecimento de dúvidas e resposta aos questionamentos que são feitos também em aula no Microsoft Teams. Professor pessoal, obrigado pela atenção e nos vemos numa próxima oportunidade. Até logo.